Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. O episódio de hoje nós estamos juntando a ciência com a religiosidade para que a gente tenha uma grande revolução humana de uma forma sábia, inteligente, não destrutiva. E se nós analisarmos essa pintura aqui do Michelangelo, que foi feita na Capela Sistina no Vaticano, os especialistas acreditam que pela posição das mãos dos dois, de Deus e do Adão, essa é a criação de Adão, o nome dessa pintura, o Deus está sempre estendendo a mão para nós. E nós é que estamos um pouco receosos de aceitar a ajuda de Deus, nos aproximarmos de Deus. E é uma realidade, a gente percebe isso daí, considerando a sociedade como um todo, né? Então vamos tentar entender um pouco mais esse processo de relação que nós temos com Deus e colocando a ciência para explicar um pouco melhor, para que a gente tenha um pouco mais de reflexão sobre a situação que nós estamos entrando agora, que pode, ao invés de colocar nós num patamar mais elevado, pode causar problemas muito mais sérios para nós. Então, colocando o lado das religiões, o surgimento das religiões sempre ocorreu entre os períodos paleolítico, até 10.000 anos antes de Cristo, e neolítico, entre 10.000 antes de Cristo e 3.000 antes de Cristo. E os fenômenos da natureza eram interpretados como manifestações divinas. Essa era a interpretação que a nossa sociedade tinha naquela época. Já a ciência, nós temos duas ciências, a ciência antiga e a moderna. A ciência antiga, ela surgiu na Grécia Antiga no século VI a.C. E havia então os filósofos da natureza ou pré-cientistas. E ali nós começamos a entender um pouco mais a natureza, entender um pouco mais do nosso planeta, e nós começamos a sair dos dogmas e mitos para o ceticismo, de questionamento, de comprovações. E mais recentemente surgiu então a ciência moderna, e ela surgiu na Europa do século XVI, e aí nós começamos a entender um pouco mais como é que nós podemos fazer experimentos de uma forma mais consolidada. Então nós começamos a usar métodos de observação e experimentação com o uso de instrumentos técnicos. Então, coletando dados mais consolidados, usando metodologias mais apropriadas. Então, hoje nós avançamos muito no conhecimento científico. E se nós voltarmos para a religiosidade, desde os primórdios, sempre houve aquela certeza de quem acredita em Deus, que Deus criou todo o universo. Criou então toda a Terra, toda a vida na Terra. Enquanto que a ciência ela foi avançando e mostrando ao ser humano detalhes da criação divina. Como é que se comportavam certos animais, certos vegetais, as características químicas de vegetais que podem trazer, então nos trouxeram medicamentos. Então, à medida que a gente foi avançando no conhecimento científico, nós aprendemos a lidar com a criação divina com mais sabedoria. Então, resolvendo problemas, curando as pessoas, desenvolvendo novos produtos, gerando mais emprego, desenvolvimento de um modo geral. E nesse caso, então, quanto mais entendemos a obra de Deus, mais nos aproximamos de Deus. Esse é o entendimento daquelas pessoas que têm a religiosidade um pouco consolidada. Por outro lado, quando nós destruímos parte dos ecossistemas, nós destruímos a determinada espécie biológica, tem muitas espécies biológicas que já desapareceram da face da Terra devido à nossa ação negativa. Então, de uma certa forma, essas pessoas que têm uma religiosidade avançada, elas acreditam que essa destruição da obra de Deus está nos afastando de Deus.
E sempre houve uma certa incompatibilidade histórica entre as ciências e as religiões, mas tem algumas fases do conhecimento, essa incompatibilidade ficou muito mais evidente. Eu comentei no último vídeo para vocês, que foi o caso do Galileu Galilei, do Darwin, do Freud, e depois falei de experiência de quase morte. Então aqui como está projetado nesse slide que eu mostrei para vocês no vídeo da semana passada. Então, quando nós temos uma evolução vertical, o conhecimento novo é tão grande que a sociedade, a maioria da sociedade, mais de 95%, não sabe nada e não aceita essa nova verdade. Então, somente aqueles indivíduos que têm um pouco mais de conhecimentos e quem realmente fez a descoberta é que tem um pouco mais de noção. E mencionei que o centésimo macaco leva muito mais tempo para ser atingido. Então, a aceitação pela sociedade leva muito mais tempo, enquanto a sociedade rejeita esse novo conhecimento. Quem criou esse conhecimento acaba sofrendo perseguição, como eu mencionei para vocês. E agora nós estamos numa situação um pouco mais complexa, e que a gente fica questionando qual o limite da ciência. Será que nós precisamos realmente entender um pouco mais disso daí para nos aproximarmos mais de Deus? Nunca foi tão necessário nos aproximarmos de Deus como agora. Eu estou falando sobre inteligência artificial, que ela pode trazer muito desenvolvimento, ela vai trazer, mas ela pode criar um caos globalizado. Há uma preocupação muito grande com relação à evolução da inteligência artificial. Ela surgiu, então, na década de 50, do Alan Turing, que foi o primeiro que lançou esse nome. Mas a partir de 2010, quando nós começamos a usar máquinas mais potentes, computadores muito mais potentes, é que a inteligência artificial começou a avançar de uma forma muito mais rápida, como se diz. E hoje nós estamos no limiar de uma nova era, de se nós não soubermos usar com sabedoria a inteligência artificial, ela, ao invés de nos levar para o céu, pode levar-nos para o inferno, como se diz. Pode criar um caos, criar desemprego, criar uma série de problemas negativos aí, de problemas de uma forma negativa, que pode regredir um pouco a evolução do ser humano. Há uma preocupação muito grande, especialistas estão pedindo para que dá um tempo aí de 6 meses para não evoluirmos mais muito. Tem outros que acham que deveriam parar totalmente para evitar problemas no futuro. E o que pode contrabalançar esse efeito negativo da inteligência artificial é exatamente as experiências de morte efêmera, que vocês vão encontrar em vídeos e na literatura, que é a experiência de quase morte. Eu prefiro chamar de experiência de morte efêmera, porque o indivíduo de fato morreu. São milhões de pessoas que passaram por isso ao longo da história do ser humano, e há milhares de relatos, mas tem muita gente ainda que tem medo de se expor, porque ainda está uma certa rejeição desse novo conhecimento, que começou basicamente a ser mais divulgado em forma de livro pelo Raymond Moody Jr. em 1975, que ele escreveu o livro Vida e Depois da Vida. E nós temos hoje conhecimento consolidado para saber que há vida depois da vida, e que nós realmente precisamos usar cada vez mais esse conhecimento adquirido do outro lado da vida. Então, o limite da ciência não é até nós morrermos, mas o limite da ciência ultrapassa a nossa vida, ele vai além da nossa vida. E nós precisamos de usar isso daí de uma forma inteligente, sábia,
para contrabalançar a evolução da inteligência artificial que pode causar problemas se nós não soubermos usar com sabedoria. Então, basicamente, era isso que eu queria falar, porque tanto de inteligência artificial quanto como experiência de quadro de morte efêmera, eu acho que merece muito mais tempo, mais vídeos, do que finalizar agora, né? E esse é um alerta que a gente precisa de passar para todos vocês. Nós precisamos de tomar muito cuidado com o uso da inteligência artificial e nós precisamos buscar, além da vida, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de serenidade para não cometermos os erros grosseiros que nós cometemos ao longo da vida, da evolução nossa, e pode colocar muita coisa a perder. Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Curtam, se inscrevam no meu canal, quem não inscreveu. Divulguem o máximo possível, porque eu acho que quanto mais pessoas entenderem a importância de conhecermos inteligência artificial, saber como usá-la e entender como é que nós podemos usar a experiência de morte efêmera, que já milhões de pessoas já passaram, com milhares de relatos. Nós precisamos de usar isso daí para contrabalançar. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.